want to give you praise and thanks Deus Santo, nós queremos te dar graças e agradecer that you are with us and that you desire to guide and direct us. que tu estás conosco e desejas nos guiar e direcionar. In our final presentation for the day, Na nossa última apresentação do dia, we ask that you would not only guide us, que tu possas não só nos guiar, but wherever we are in our emotional life, that you would soothe our feelings and our emotions. e seja como for que nós estamos na nossa vida emocional, que tu possas acalmar as nossas emoções e os nossos sentimentos. We ask for clarity of mind Pedimos clareza na mente, in Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. This morning's study, No estudo dessa manhã, we picked up again the subject of divorce and remarriage. nós vimos novamente o estudo sobre divórcio e casamento. And we're discussing it in the framework outside of adultery. E falamos disso fora do modelo de adultério. Like all of you, I understand that the subject of abuse can cover a wide range of issues. Tal como vocês, eu entendo que esse assunto de abuso pode abranger vários assuntos. And it's not for me to direct or dictate to anybody what degree of abuse qualifies to initiate divorce. E não é a minha posição dizer que tipo de abuso deve iniciar um processo de divórcio ou não. Rather than discuss the nuances of what is and what is not abuse, Ao invés de falarmos do que é ou não abuso, it seemed prudent to me to discuss the subject of divorce and remarriage in a different context. me pareceu prudente falar do assunto de casamento e recasamento dentro de um contexto. So I've used a term that's widely used in the world, but we didn't discuss this morning. Então, eu usei um termo que é bastante amplo no mundo, mas nós não mencionamos essa manhã. I think you're all familiar with it. E eu acho que vocês estão familiarizados com esse termo. No fault divorce. Então, o termo We've discussed this utilizado before. é divórcio sem culpa. I think the actual term itself is self-defining unless someone really wants to ask what it means. Eu acho que o termo em si já se define por si só, a menos que alguém queira falar mais sobre isso ou precise de uma definição. It's available in many Western countries. Está disponível em vários países ocidentais. I'm not going to go into the history of why it was, I just use the word created, why this was allowed. E eu não vou entrar em detalhes do porquê que isso foi criado ou permitido. But I think we should all be aware that the current administration in the glorious land opposes this no-fault divorce route. They're in opposition to it. Mas eu acho que deveríamos estar cientes que nos Estados Unidos eles se opõem a esse tipo de divórcio sem culpa. Na Terra Gloriosa. The current administration.
Majority saying they oppose no-fault divorce. Então, a We don't need administração to translate that. atual da Terra Gloriosa se opõe a esse termo. So we asked, is it still legal? It's a state issue. It's not a federal issue. It's state Então, by state. para considerar Okay. se isso é legal, é em questão de estado e não uma coisa federal. This morning, we were asking about whether or not we could have divorce on any grounds, and several people disagreed. Essa manhã estávamos questionando se poderíamos ter vários tipos de divórcio ou várias razões e várias pessoas discordaram. And I said I'd give those people that got missed an opportunity to speak now or ask E their então, question. quem não pôde falar essa manhã, se quiserem, podem fazer a pergunta agora. Absalom, you had your hand up this morning. You said you disagree with no fault, with divorce on any grounds. You didn't agree with that position. Just tell us what you think and why. Abson, essa manhã você disse que não concorda que o divórcio seja por qualquer motivo. Então, nos diga agora o porquê disso. And look to Curtis, not to me. Yeah. Did you not hear that? Asking the translators. Didn't hear that. We have a technical problem. One moment. Hello, can you hear me? Okay. Maybe it just wasn't loud enough. Então, vamos tentar novamente por causa dos problemas técnicos. So Abston said, if people would keep the mic, if people would be able to divorce on any grounds, it would be subjective. Então, o Absalom disse que se as pessoas pudessem se divorciar por qualquer motivo, seria algo muito subjetivo. If I were to say no universal principle, would that be what you mean? Se eu dissesse que não há um princípio universal, você sabe o que isso significa? Why is that bad? Por que isso é ruim? I'll add that. When you married, Quando você casa, the partner you chose, o parceiro ou parceira que that você was a escolheu, subjective decision. isso não foi uma decisão subjetiva. Your friend would have said, I don't find that person attractive. Talvez um amigo ou uma amiga diria, eu não acho que aquela pessoa é atrativa. Isn't the whole nature of relationships all subjective? Então, toda a natureza de um relacionamento, será que não é subjetiva It por has si só? it has some principles that run through relationships. I think we'd all agree with that. Sim, tem alguns princípios dentro de relacionamentos e nós podemos concordar com isso. But what you and I like or dislike is subjective, isn't it? Mas aquilo que eu ou você gostamos é algo subjetivo, certo? So tell me why you think, because it's subjective, it would make it wrong. Então me You can diga, speak, I'll repeat. por que que algo subjetivo como isso seria errado? 1 second. Start again. Okay, so Absalom said it lacks consistency. O Absalom diz que tem falta de consistência.
So I would say, before I liked you, Então eu diria, antes eu gostava de você, so I'll stay married. então eu vou permanecer casado. Would you agree that's consistency? Você acha que isso é consistência? I like you, so I stay in the relationship. Eu gosto de você, então eu vou permanecer nesse relacionamento. Is that a consistent position? To Isso é say, uma I posição like you, so I'll stay in consistente? the relationship. Dizer, eu gosto de você, então eu vou permanecer nesse relacionamento. Because, I'm going to say afterwards, I don't like you, so I'm going to break the relationship, and that is consistent as well. E você sabe o que vem a seguir. Eu dizer, eu não gosto de você, então vou terminar esse relacionamento. Isso também seria constante ou consistente? Go ahead. Hello. So the reason that you would give for divorce, say within the first 2 years of marriage, Então, a razão que você iria dar, vamos dizer, nos 2 primeiros anos de casamento, did you hear that online? Okay, so that's fine. I'll repeat it. So that same relationship, the reasons for staying together or separating, if you went 5 or 10 years into the future, there would be different reasons. então nesse relacionamento, em 5 ou 10 anos no futuro, haveria razões diferentes para uma separação Bec- ou permanecer junto. Because people change over time. Porque as pessoas mudam conforme o tempo. Mhm. So because over time, the things you like and dislike about your relationship, the reasons that you would divorce over time would change. Então, com o tempo, como as coisas mudam, as coisas que a gente gosta ou não gosta, elas mudam com o tempo. Então, as razões para um divórcio também poderiam mudar. I would say, for me, any reason for divorce must have some kind of consistency, regardless of time. Like if we look at the one of abuse, whether you abuse at the beginning, in the middle, at the end of your Just say that last bit again. Just say what you said again, but short. I'm saying a reason have some consistency, You've said that already. just like you want. Yes. Begin. Okay, so Absalom said there has to be consistency for the reasons for divorce. Então, o Absalom diz que precisa haver uma consistência na razão do divórcio. And the example that he gave was the subject of abuse. E o exemplo que ele deu foi em relação ao assunto do abuso. So if you see an abusive relationship 2 years into marriage, Então, se depois de 2 anos de casado você está num relacionamento abusivo, and the person says, I want a divorce for that abuse, e a pessoa diz, eu quero me separar por causa desse abuso. I'm pretty sure Eu tenho certeza if they remain married que se essas pessoas permanecerem casadas, and say they married at 20, e vamos dizer, casaram aos 20,
the abuse happened at 22. O abuso aconteceu aos 22. We'll sort of be, we'll turn to a normal relationship. The wife says, I'm leaving. E nesse relacionamento, vamos dizer que a esposa resolve dizer: eu vou sair do relacionamento. If they remain married Se permanecerem casados and the abuse was that the husband physically struck his wife, e o abuso foi que o esposo bateu na esposa, if you jump forward 50 years, se você pula 50 anos, avança no tempo 50 anos, now they're 72, agora eles têm, vamos dizer, 72, the likelihood is that old man isn't going to strike his wife. a probabilidade é que esse homem está velho e já não vai bater na esposa. So was it right for her to divorce him at 22 and not wait, because when he gets old, he's going to be a different person? Então, ela teria que ter divorciado com 22, porque quando ele está mais velho, ele já não vai ser essa mesma pessoa. I don't think it would be wise to wait. So Absalom said he doesn't think it would be wise to wait. O Absalom diz que não seria bom esperar. Não seria I would agree sábio. with you. Eu concordo com você. But I think I raised that point Então, apagando because esse ponto, it shows that people can change. eu apaguei esse ponto porque mostra que as pessoas sim podem mudar. You can abuse your wife in your 20s and you'll stop in your 40s. Porque, por exemplo, quando você tem 20 e poucos, você pode abusar da sua esposa e depois com 40 e Or at least the poucos você já form não of abuse faz would isso. change, could change significantly so that it wouldn't warrant divorce in your 40s. Ou então a forma desse abuso, ela muda e então nos seus 40 você já não vai querer mais se divorciar. In the same way, Da mesma forma, if you grow to be unhappy in your relationship, se durante o relacionamento você se sente infeliz, things might change. No, would you? So then you wouldn't know, would you? mas você não saberia, certo? Se as coisas vão mudar no futuro ou não. So you wouldn't know if the person's going to change looking forward. Então você não sabe se a pessoa no futuro iria mudar ou não. So it would be a risk then, wouldn't it? That you're going to find happiness in the future. Então seria um risco pensar que você vai encontrar essa felicidade no futuro. So I don't know what you think about that argument. Eu não sei o que vocês pensam desse argumento. I don't think it's worth the risk if there are no guarantees. Okay. Is it to do with this point? Okay. Natalie, okay. You did this morning. That's fine. Curtis then. Curtis? So the question is divorce on any grounds. Então, a So the pergunta é: divórcio, you can hear Curtis? Okay. divórcio por qualquer coisa, ou por qualquer motivo. And in my mind, E na it's minha the wrong way to mente, do this, but a principle of God's kingdom is libertarian with regards to the law. talvez seja uma forma errada de fazer isso, mas, por exemplo, no reino de Deus, em relação à lei, há What I uma mean by forma that is- libertária.
The law isn't there to force you into behaving in a certain way. Com isso, eu me refiro que a lei não está aí para te obrigar a se comportar de uma certa forma. The law is a protective mechanism. A lei é um mecanismo de defesa. So God doesn't want you to be in a relationship unwillingly Então, Deus não quer que você esteja num relacionamento sem que você queira with them. com a pessoa. God wants your love freely given. Deus quer que o seu amor seja dado de forma livre. I would think. Eu pensaria assim. And so, if we were to think of the purpose of all those laws that existed in the Old Testament, Então, se tivéssemos que pensar no propósito de todas essas leis existentes no Velho Testamento, they're codified to teach, to bring you closer to God. estão codificadas para te ensinar e te trazer para mais perto de Deus, So you end up loving God out of your own volition. para você poder amar a Deus com a sua própria vontade. Not because you're scared of the punishment of what the law says if you don't obey it. Não porque você tem medo daquilo que a lei diz se você não obedecer. With that being said, Tendo dito isso, I would think that divorce on any grounds eu pensaria que divórcio apenas por qualquer motivo not only becomes appropriate, não só se torna apropriado, it becomes required, é necessário, despite the risks. independentemente dos riscos. Just like how God's government is free, despite the risks. Assim como o governo de Deus é livre, independentemente dos riscos. I've seen your hand up, but does anybody want to make a comment? Or say Alguém quer anything? comentar ou dizer algo? Okay. So before we move on, I want to take us back to a Bible verse that we discussed this morning. Então, eu quero voltar para um verso bíblico que a gente comentou essa manhã, Matthew 5, verse 31. que é Mateus 5, verso I think this was the verse that 31, Natalie brought up to us. que eu acho que foi o verso que a Natalie mencionou. And what I want us to pick up is the phrase when it says, put away. E o que eu quero pegar daqui é onde a parte que diz So, repudiar. Blessing, I don't mind which order you put it in. Então, blessing, não me importa a ordem em que você vai colocar isso. You'd either make the point or your question that you wanted to a minute ago first or second or not at all. Ou você faz o ponto que você queria fazer há pouco, ou não fale sobre isso de todo. For those who are online, after the meeting closed, a few of us were standing together and Blessing made a comment on the phrase put away Matthew 5:31. Para os que são online, eu me refiro que depois de termos desligado o Zoom essa manhã, alguns de nós permanecemos aqui conversando e o Blessing começou a questionar essa parte que fala de repudiar a sua esposa, que é basicamente colocá-la de lado. And I thought it would be helpful for all of us just to hear his comment that he had made on this. E talvez fosse de ajuda para nós ouvir o comentário que o Blessing fez em relação a isso. Go ahead. Are you going to direct us? Okay. So I think my comment will answer the two things I want to say. Eu acho que o meu comentário vai responder às duas coisas que eu queria mencionar. In the Old Testament, No Velho Testamento,
Israel was based on, or the covenant that Israel was in was based on bloodline. Em relação a Israel, isso tem a ver com a linhagem. And the nation was, the laws that they were given intentionally kept them separate from the rest of the world. E em relação a essa nação, as leis que foram dadas ali as mantinha separados do restante do mundo. And Paul says the reason for that was to prevent the law from getting, the knowledge of the law from getting lost. E Paulo diz que isso prevenia que essa lei ela não se perdesse, o ponto da lei não se perdesse. Then, when the Messiah would come, E depois, quando o Messias viesse, the law would be explained and understood essa better. lei ela seria explicada e melhor compreendida. Once the Messiah came, Uma vez the que o rules Messias changed from viesse, bloodline to, I'll call it universal principles. poderíamos dizer que isso se torna como regras ou então princípios, Principles of equality. princípios de igualdade. And Israel started slowly to be integrated with the rest of the world. E então, depois, então, iriam se integrar com o restante do mundo. You see that with the gospel going to the Gentiles, Então, vocês veem que com o evangelho indo para os gentios, you also see it with Jesus basically saying, Rome is your new protector, not the Jewish government. a gente também vê isso com Jesus dizendo: Roma é agora a vossa proteção e não o governo judaico. O So in the judeu. Old Testament, then marriage became an issue of survival. Então, no Velho Testamento, o casamento passou a ser uma questão de sobrevivência, Especially for women. principalmente para as mulheres. Women had to attach themselves to a man. As mulheres teriam que estar atreladas a um homem. And men could often get away with bad behavior because it's them that preserved the bloodline, not the women. Os homens, então, tinham que ter um certo tipo de comportamento porque eles iriam dar continuidade a essa linhagem e não a mulher. So what I mean by that is a man could have multiple women in their life or multiple wives and Eu quero things would still be dizer okay. É que os homens poderiam ter várias mulheres na sua vida e as coisas ainda estarem bem. So women were more like property. Então, as mulheres eram vistas como propriedade. So when Jesus said, put away in Matthew 5, E em Mateus 5, quando fala de repudiar a esposa, this was a gendered term that only applies to women. esse foi um termo bem de gênero que só se aplica à mulher. Women were property that would be taken up and put away. As mulheres são propriedade que seriam tiradas ou repudiadas e colocadas de lado. And Jesus was saying, in the bloodline covenant, you men could get away with putting away your wives for any reason. E no Velho Testamento, o que Jesus está dizendo para os homens é: no passado vocês podiam repudiar e colocar de lado as vossas esposas como quisessem And misbehaving.
e ter esse péssimo comportamento. But under the New Testament, where the rules are equality or equal rights, Mas com o Novo Testamento, onde as regras agora são de igualdade e direitos iguais, you won't be able to get away with that any longer. vocês já não vão poder fugir disso. Which is why Jesus then said in verse 32 that if you do that, if you put away your wife for any other reason besides fornication, Por isso que you're depois no committing sin. verso 32, Jesus diz: se você por acaso colocar ou sua esposa de lado ou a repudiar por causa de qualquer outro motivo, você está cometendo um pecado. You won't get away with it because now the rights of the woman are considered more. E agora vocês não vão mais se livrar disso, porque agora os direitos das mulheres são considerados. Because the framework had changed. Porque agora o modelo mudou. So marriage was no longer an issue of survival. O It was now casamento, an issue of quality of life. o casamento deixa de ser uma forma de sobrevivência e passa a ser qualidade de vida. And it is within the framework of quality of life that we should be discussing what rules apply to entering into, staying in, or leaving marriage. E eu acho que é dentro dos termos de qualidade de vida que a gente deveria falar sobre permanecer ou não num casamento. So I think that's what Jesus was addressing in those verses. Eu acho que é isso que Jesus estava abordando nesses versos. And then additionally to that, I think that's why we need to start talking about allowing divorce for any reason. Então, em adição a isso, é que eu acho que a gente precisa começar a permitir o divórcio por qualquer motivo. Because the framework has changed from preserving a bloodline to protecting individual rights of the people in. Porque o modelo mudou, deixou de ser sobre a linhagem, dando continuidade, para passar a ser proteger o direito das pessoas. I heard, yeah. Did you want to say more? Or you finished? Rose, is it a question on what he said? Because I'm going to just go over what he said again, just from a. Você tem uma pergunta em relação ao que foi dito? If you can hold on to your thought. Se você puder esperar um pouquinho. So this question got brought up this morning. Hoje de manhã surgiu uma pergunta. I believe, I hope that all of us, perhaps to varying degrees, Eu espero, ou pelo menos eu creio que muitos de nós, em certos níveis, are increasingly seeing the following. estamos cada vez mais vendo o seguinte: Even though you may be reading New Testament material, ainda que vocês possam estar lendo material do Novo Testamento, that means the 29 books in the Bible, o que significa 29 livros da Bíblia, anything in the, we'll call it the Protestant era, even including the Protestant Reformation, vamos também incluir a era protestante,
Ellen White's material, também o material da Ellen White and much of the material that has been presented in this movement's early days. e grande parte do material que foi apresentado no início desse movimento. That's New Testament. Isso seria parte do Novo Testamento. And I think what has tripped up many people E eu acho que o que fez várias pessoas tropeçarem, because they see it as new, they don't think it's old. veem isso como sendo novo e não como sendo antigo. So if you go to verse 31, Então, se vamos para o verso 31, if you see what Jesus is actually saying, se vocês realmente veem o que Jesus está dizendo, he's talking about how to deal with this issue using an Old Testament framework. está falando de como lidar com essa questão usando um verso ou modelo do Antigo Testamento. And if you read it literally, thinking that this is New Covenant theology, you end up getting into a problem. E se vocês lerem isso literalmente, achando que isso é teologia do Novo Testamento, vocês vão acabar se deparando com um problema. In the Old Testament, No Novo Testamento, there were some bad husbands haviam esposos, maridos who would ruins, put away their wives que colocavam de lado as suas esposas without recourse. And sem, recourse means without options. sem opções, sem recursos. There was a law in the old, not in the new, in the old, Há uma lei no Antigo Testamento that said que dizia: if your wife cooks dinner one day and burns it, se a sua esposa cozinhar e queimar a comida, and you say, you're going, e você disser, você vai I'm sair putting daqui, you, I'm putting you away, eu vou te colocar de lado. the man's free to do that. Everything's fine. O esposo poderia fazer isso, o homem poderia fazer isso, estaria bem. But what you're supposed to do Mas o que você deveria fazer so that she doesn't remain in purgatory para ela não permanecer no purgatório is that you have to give her a writing of divorcement. é dar a ela uma razão para se Once she has that divorciar por certificate, escrito. E uma vez que ela tivesse esse certificado, she's free to move on ela é livre para seguir a sua vida and burn other men's food. e queimar a comida de outros homens. So what Jesus is talking about here in its literal sense O que Jesus está falando aqui, na sua forma literal, were the bad husbands who are bending, potentially breaking old laws. é para homens, maridos que estão quebrando leis antigas. That's the legal bit. Essa é a parte legal da lei. And then he wants to bring us to a higher moral standard. E depois quer nos trazer para um estandarte moral mais alto. So I hope people generally got most of what Blessing was teaching. Então, eu espero que as pessoas pelo menos tenham pegado o que o Blessing estava dizendo, a maioria do que ele disse. So I hope you all understand what bloodlines mean. Eu espero que vocês saibam o que é essa questão da linhagem, The family name. o nome de família, dar continuidade a In the isso. West, it's your surname. No mundo ocidental, seria o seu sobrenome. I've spoken in the past of property No passado, eu falei de propriedade and the agricultural society.
e de uma sociedade de agricultura. People's wealth is wrapped up in their property. A riqueza das pessoas está na sua propriedade. O fato delas We possuírem call it propriedade. intergenerational E é isso wealth. nós chamamos de riqueza intergeneracional. Bloodlines covers all of these facets. E a linhagem cobre todas essas facetas. He then used the word called survival. Depois também falou de sobrevivência. The only way you're going to survive E a única forma de sobreviver as an individual, as a family, as a society como um indivíduo, família ou sociedade is if your farm produces crops year after year. é se o seu terreno produzir de ano para ano. And you can only do that through a very specific, tightly managed societal model. E você só pode fazer isso com um modelo de sociedade que seja bem manejado, Which we tend to call the patriarchal model. e nós a isso chamamos o modelo patriarcal. There's also, when I've got property here, I meant the farm, Quando eu coloco aqui propriedade, eu me refiro à fazenda. and I'm going to put property again here, which is what Blessing mentioned. E aqui eu vou colocar propriedade novamente, que é em referência ao que o Blessing mencionou. And this is ownership in general, Isso é você possuir em geral, but specifically of the wife. mas especificamente a esposa. And if your wife does not produce a son for you, Se a sua esposa, por exemplo, não produzir um filho para você, you get huge troubles. você estaria num grande problema. So I'm hoping that's relatively straightforward. Então, eu espero que isso esteja direto, So esteja na even though we cara talk para about vocês. ownership or that the wife ends up being a term that's they used to use in the past is called chattel or property. Então, ainda que a gente tenha falado sobre esse termo de possuir, sabendo que a esposa no passado era como possuir uma propriedade, She does have some rights, but they're very few. ela até tinha alguns direitos, mas eram muito poucos. So I want to introduce another term, Então, eu quero introduzir um outro termo. so if we call this what we've described so far, Se nós chamarmos a isso aquilo que a gente já descreveu até aqui, as ownership marriage, como posse de casamento, the one I want us to consider in contrast to this o que eu quero que a gente considere em contraste disso is just about spelling. I think this is the right term. Companionate marriage. deveríamos considerar um casamento de You can como see se the fosse difference de between the two just from the companheirismo. word owners and a companion. Dá para ver até a diferença nas palavras, quando é um casamento por propriedade, você possuir, ou um casamento de companheirismo. And if you wanted to do like an Eden to Eden thing on that, you know right at the very beginning, marriage was about companionship, not ownership. Se vocês quiserem, por exemplo, utilizar o modelo Éden ao Éden para ver isso, dá para ver que no início o casamento era sobre companheirismo e não sobre propriedade, possuir. Now, many of us might not have a working model
of the Israelite marriage system. Muitos de nós talvez nem sequer temos esse modelo de trabalho israelita. But if you've had a European education, E se você tem uma educação mais europeia, you'll be familiar with the marriage of kings and queens through European history. você vai ter ideia do casamento de rainhas e reis por causa da história europeia. And when I mean the European education, I mean an education about Europe. E quando eu falo de educação europeia, é educação em relação à Europa. And I think most people in this room actually have had a European education anyway. Porque, de qualquer forma, eu acho que a maioria das pessoas que está aqui presente tem uma educação europeia. And if you've been in this movement for any length of time, you should have studied European history. E se você já está nesse movimento há algum tempo, você também deveria ter estudado história europeia. So you will know Então você saberia that the marriage of the royal families had nothing to do with companionship or love. que esses casamentos, eles não tinham nada que ver com o companheirismo, o amor We ou might até call mesmo them marriages propriedade. of convenience, but they were not convenient at all. Esses casamentos poderiam talvez serem chamados casamentos por conveniência, que nem sequer eram convenientes. I know Rose said miserable, but that's not even the right word. Aqui mencionaram que eram casamentos, por exemplo, miseráveis, mas essa nem sequer é a palavra certa. No, not even arranged. They were necessary because of survival. Eles basicamente eram necessários porque era uma questão de sobrevivência. That European marriage system of royalty was a system based upon survival. Esse sistema de casamento europeu era um sistema de casamento baseado em sobrevivência. Without doing things that way, the Sem whole fazer as coisas infrastructure would dessa have forma, collapsed. toda a infraestrutura ela teria caído. And I know people have given them some really negative words, Eu sei que as pessoas já mencionaram algumas palavras bastante negativas, but they were very altruistic in some ways. mas elas até eram altruístas de certa forma. Because one of the primary reasons was also to prevent war. Porque uma das razões primárias era prevenir as guerras. So the whole system was well thought out and executed in a very sensible and pragmatic fashion. Então, todo o sistema foi pensado de uma forma bastante sistemática e de uma forma bastante pragmática. Just like the system in the Old Testament. Da mesma forma que o sistema do Antigo Testamento. So, is that okay? So, this whole exercise, even Então- all this information, wasn't to attack that system; it was to explain it. Todo esse exercício não era para atacar esse sistema, mas basicamente explicá-lo. And Jesus, E along Jesus, with Paul, had juntamente com the Paulo, unenviable task of trying to get you out of that mindset into a very different one. tinham essa tarefa de nos tirar dessa mentalidade e nos colocar numa outra mentalidade. So I'll stop there for a moment and allow some questions. Então, or eu vou parar comments. por aqui um pouquinho e vou permitir algumas perguntas ou comentários. I'll go with Rose first and then Curtis, I guess. Primeiro é Rose e eu acho que depois o Curtis. Put it really close to your mouth, please. Louder.
I know. Give the sentence, or I can repeat it. So Rose has a comment or a contribution to the issue of divorce on any grounds. A Rose tem um comentário em relação a divórcio por qualquer motivo. In this morning's vote, she was one of the people that agreed with it. Hoje de manhã, quando eu pedi para votarem, ela foi uma das pessoas que concordou com isso. Go ahead. So when we allow divorce for any reason, it becomes complicated. Quando a gente permite divórcio por qualquer razão, isso se torna complicado. And naturally, human beings like things to be simple. E naturalmente, o ser humano gosta que as coisas sejam simples. Go ahead. Just watch Curtis. So in our desire for simplicity, we tend to focus on specific examples. Once you quoted was death, adultery, etc. No nosso desejo por simplicidade, a gente muitas vezes acaba focando em coisas como a morte, o adultério, etc. Esses foram alguns dos exemplos que você mencionou. But this doesn't minister to individual needs. Mas isso não fala às necessidades individuais de cada pessoa. In most cases, Unless you're going through the experience that someone else is having, it's hard to understand what they're going through. A menos que você esteja passando pela experiência de outras pessoas, vai ser muito difícil você compreender aquilo que elas estão passando. I'm going to stop you there. I'm not going to even translate that bit. Hit the mic. Everything that you've said is all fair and reasonable, Tudo aquilo que você mencionou é razoável, but I really don't care. mas realmente eu não me importo. What about your family's reputation? E a reputação da sua família? What about the business that your grandfather and then your parents have started up and it's your responsibility to maintain now? E o negócio que o seu avô ou seu pai começaram e agora é da sua responsabilidade manter? Why are you talking about personal happiness Por que você está falando de felicidade pessoal? when there are more important things to consider? Quando temos coisas mais importantes para considerar, Like food on the table, como por exemplo comida na mesa and the status within society, e o estado de uma sociedade, the good name of your family. o bom nome da sua família, Because all you're spoken about
sounds really selfish to me. Porque tudo aquilo que você mencionou, ou nós mencionamos, me parece egoísta. It's just a very selfish way of living. É uma forma egoísta de viver. Might be good for you. She said it was good. I said it might be good for her, but what's her defense? Talvez seja bom para ela, mas qual é a defesa? Okay. Go ahead. My mental health So she said her argument is the pursuit of happiness Um dos argumentos dela é que a busca de felicidade, and in the dispensation in which she's living, e na dispensação que ela está vivendo, she cares more about her mental health ela se importa mais com a saúde mental than her parents' good name. do que o bom nome dos seus pais. Which means their mental health. Significa a saúde mental dos pais dela. She cares more about her mental health than her parents' mental health. Ela se importa mais com a saúde mental dela do que dos pais. That's what you said, yeah? Foi isso que você disse, sim? Last point. Último ponto. So Rose has worked out Então, o Moisés, ele pensou um pouco aqui because she's not going to get her parents' money, e está dizendo, como ela não vai obter o dinheiro dos she pais, doesn't a care about herança, her parents' então por isso ela não se importa com thoughts eles. and feelings. Não se importa com o que eles pensem ou o que sentem. She wants to prioritize her own rights and her own life. Ela quer priorizar os seus direitos e a sua própria vida. Did I manipulate anything or was it very accurate? Manipulei alguma coisa ou está certo? Curtis, Curtis. Sorry, this is just. can you hear Curtis? He can hear you. He can hear you a little bit. Um, He said I was speaking about European monarchs, Então, Curtis diz que Ancião Parminda estava falando de one of the monarcas things that europeus. was the most important for all those kingdoms E uma das coisas que era bastante importante para todos esses reinos is institutional stability. era a estabilidade So institucional. and that institution is the monarchy. Então, a instituição monárquica, etc. And that stability comes through continuity. Essa estabilidade vem com continuidade. So if you were to think of the principles of the monarchy, Então, se fôssemos pensar nos princípios da monarquia, it was if our kingdom is going to do well, there needs to be institutional stability. se o nosso reino, para o nosso reino estar bem, precisaria dessa estabilidade And it's why institucional. a country like the UK E por causa disso, um país como o Reino Unido is a pretty stable country. é um país bastante estável. Because even though the monarchy doesn't run things, Porque, embora a monarquia não governe, it provides institutional stability.
Ainda assim, ela providencia essa estabilidade And so institucional. hence why those marriages in Europe ended up being arranged and kept within the family. Por isso, esses casamentos na Europa foram arranjados e permaneceram dentro da família. I hope we're beginning to see that there are two things in tension. Eu espero que a gente esteja começando a ver que existe duas coisas intencionais: An ownership model and a companion model. um modelo de companheirismo e um de posse ou de propriedade, A survival model um modelo de sobrevivência and a model that's not based upon survival, but based upon personal happiness. e um modelo que não é baseado em sobrevivência, mas em felicidade pessoal. So I just want to give us a couple of bullet points for the Old Testament model. Então, eu quero Nothing colocar new. aqui alguns pontos para esses modelos do Novo Testamento, mas não é nada de novo. I'm just going to put survival. I think we all know what that means now. Vou colocar aqui sobrevivência, porque eu acho que agora já sabemos o que isso significa. Land or property, we've discussed that many times. Propriedade ou as terras, nós também já falamos disso várias vezes. The tribe or the clan. A tribo ou o grupo. And to be honest, this tribal clan issue is something that we're still grappling and battling within the movement today. Essa questão Unfortunately. de tribo ou grupo é algo que a gente ainda tem muita dificuldade até o dia de hoje no movimento, infelizmente. Pensions. Pensões. Who's your pension? Quem é sua pensão? Your children. Os seus filhos. And again, something that Blessing brought out earlier. E outra coisa It's que o Blessing religious. mencionou, What? religioso. O que a Okay, gente if you were coloca listening. aqui? Vocês estavam ouvindo o que ele disse? Okay, I'll put the word down. Vou This is my colocar word. aqui It would be palavra. purity. Pureza Whether- religiosa. Ele não 'Cause mencionou then assim if a I minha put palavra. religious purity, everybody understands what I've put compared to what he said. Se eu ponho pureza religiosa, vocês entendem o que eu estou dizendo em comparação ao que ele disse? Israel are required to be separate from the world. You will be separate. Israel era requerido a estar separado do mundo. You might not like this. Talvez Ou you vocês might. não gostem disso, ou talvez sim. You can't even eat their food. Vocês nem sequer podiam comer a sua comida. And what's their favorite food? E qual era a comida preferida? So I'll line you didn't hear that. Natalie said pork and Curtis said his favorite bacon. A Thomas Natalie pork. disse I thought it que was era good. carne de Over porco there. e o Curtis disse que é o que ele Sorry. mais gosta, bacon. Okay, this is the Old Mais Testament gostava. model of marriage. Então, esse é o Velho Testamento em relação a casamento. Esse é o modelo. And they create a whole system based upon these 5 simple points that's perfect. E criam todo um sistema em cima desses 5 pontos que é perfeito. As an individual, it's perfectly destructive. De forma individual, isso até pode trazer But alguma it keeps- distração. It keeps the institution, if I use that, going. Mas mantém a instituição seguindo. I know we focus on women's rights when we look at these, which we should do. Eu sei que a gente olha para direitos das mulheres quando a gente fala sobre isso e deveríamos fazê-lo. But I want to add, it's perfectly destructive to men's humanity as well. It drives humanity out of men's natures.
Mas eu também quero dizer que isso é uma grande distração para a natureza humana, que isso tira basicamente a humanidade da pessoa. Everybody suffers. Todo mundo sofre. So we've called that the Old Testament model. Então vamos chamar isso o modelo do Velho Testamento. We could call it the Old Covenant. We could use various terms. Just think of old. Poderíamos usar vários termos, mas vamos pensar em antigo ou velho. In fact, I'm just going to call it old and new. Eu até vou colocar aqui só velho e novo. So the new model of marriage Então, o novo modelo de casamento, the bullet points are going to be slightly different now. os pontos que eu vou colocar aqui vão ser um pouquinho diferentes. And this is all based upon not survival, but companionship. Tudo baseado não em sobrevivência, mas em companheirismo. Now, Jesus can do a couple of sermons, Jesus pode fazer até vários sermões and Paul can preach his heart out, e Paulo pode pregar o seu coração, but the dial isn't going to move. mas o gadal não vai ser removido. Things won't change much. As coisas não vão mudar muito. It's going to take a lot of effort and a lot of change to go from this old model of marriage to the new model. Vai requerer bastante mudança para ir desse modelo antigo para um novo. So I'm just going to give, I'm going to give 7 events that happen from what we would call the New Testament, the birth of Christ, to the present. This, over 2,000 years, it's going to take 7 major changes in society to bring us to this point. Então, eu vou mencionar aqui o tempo que leva, quanto tempo seria preciso dentro de uma sociedade para nos trazer até esse ponto. One of the reasons it takes so long Uma das razões pelo qual demora tanto, I think we can all guess why. eu acho que todos nós poderíamos adivinhar o porquê. Called the Dark Ages. Seria Nothing tempo much is de going to trevas ou move escuridão. because of the Dark Ages. Nada pode ser muito mudado durante esse período de I'm going tempo to de skip over trevas. centuries of history. Então, eu vou pular aqui séculos de história. So the first one I want to pick up on is the Industrial Revolution. Um dos que eu vou falar é a indústria, I'll just give approximate dates. Revolução I'm not going Industrial. to give any more details. foi mais ou menos 1760 e eu não vou dar detalhes sobre isso, apenas as datas. So the Industrial Revolution of Europe fundamentally changes the society Então, of all these of the whole of Europe. essa revolução industrial realmente mudou toda uma sociedade, pelo menos na Europa. People come out of their farms and they go and work in factories. As pessoas saem dos campos, das fazendas e vão trabalhar nas fábricas. And that singular event changes the whole structure of how families operate. E todo esse evento muda a estrutura de como funciona uma família. The Enlightenment. A era de luz. No. I meant to, but the Enlightenment, 16 to 1800s. So the Enlightenment was basically the reaction against what we would call the Dark Ages. Então aqui, perdão, é a era do iluminismo.
que é entre 1650 So e os these were 1800. progressive Christians and philosophers who began to think about what it means to be a human being. E foram cristãos e filósofos que começaram a pensar o que realmente significa ser um ser humano. And they began to change the thought processes of the masses. E então começaram a mudar todo esse processo de pensamento da And grande maioria. I'll just read a note that I had. It said, personal happiness was reframed as the right of a human being. Então, basicamente, eles pensaram nos direitos do ser humano, como deveria funcionar. So this is like John Locke. This is the Declaration of Independence. These inalienable rights. This all stems from the Enlightenment. Por exemplo, o John Locke e afins são todos dessa era do iluminismo, de todo esse tipo de pensamento. We've discussed that extensively in previous studies. Já falamos várias vezes disso em estudos anteriores. What we haven't discussed O que nós não falamos is the Romantic movement. foi o movimento romântico, 1780s to 1850s. em torno de 1780 a 1850. And guess why you have not heard much about this? Talvez vocês não ouviram muito falar sobre isso, Because Ellen White put a complete block on all of this. porque Ellen White bloqueou totalmente isso. No novels Não se poderia ver as and no novelas songs e também nada de and no músicas, dancing, nada de dançar no partying, no nothing. e nada de festas. You see today, you'll see it fits in right into the early Advent movement, and they put a stop on this romantic movement infiltrating itself into Adventism. Se vocês virem aqui essas datas desse movimento romântico, foi logo ali no início do Adventismo. Então, eles preveniram, fizeram com que tudo isso não entrasse dentro do Adventismo. The reason is because Ellen White's taken all of her cues from an Old Testament, Old Covenant model. E a razão disso é porque Ellen White pega nesse modelo do Velho Testamento. If you were to read a novel, it would ruin your appetite for Bible study. Por exemplo, se você lesse um romance, iria completamente tirar o seu apetite de ler a Bíblia. This is the Victorian age. Isso foi na era vitoriana. So I'm only giving the headline. You should really read up on these movements, if you want to call them that, to Eu estou realmente só dando o understand título, how we've got to where we are today. mas vocês deveriam ler sobre isso para vocês entenderem como é que nós chegamos ao ponto que nós estamos hoje em dia. Legal reforms. So O there've been movimento many de legal reformas reforms, legais entre 1850 a 1970, houveram vários desses movimentos. and I won't say any more of that. So I'll just list out the others because I'm running out of time. Eu não vou falar mais sobre esse, vou listar outros porque estamos ficando sem tempo. The economic independence of women. They escape just running households or looking after families. A liberdade econômica para as mulheres,
escaparem um pouco de cuidarem ali das famílias entre 1850 e 1970. I've just given a broad sort of 100-year history for that. É apenas uma história ampla ali de mais ou menos uns 100 anos. The decline of clan and tribal thinking. O declínio de pensamento grupal ou tribal, Which is what Rose was speaking about earlier. e era disso que a Rose estava falando mais cedo. 1800s to the 1950s. For some of us, it's still going on. Ali dos 1800 a 1950, mas para alguns de nós a gente ainda tem muito desse pensamento de se manter ali num grupinho, numa só tribo. Declining child mortality. Aqui a mortalidade If you infantil were também, married, sendo you contra had to have a isso. lot of children to have some of them survive. Por exemplo, num casamento tendo vários filhos para que pelo menos alguns pudessem sobreviver. Houve também o And the declínio disso. secularization of society. E a secularização da sociedade. People don't care what God thinks. As pessoas não se importam do que pensa Deus. And most of all of this modeling, particularly in the West, is all based on a religious connotation. Mas, basicamente, isso está dentro de uma conotação ocidental. I said 2,000 years, but you can clearly see that it's not really 2,000 years. It's only about 400 years-ish. Eu tinha mencionado uns 2000 anos, mas se vocês veem com o que eu coloquei aqui, é mais ou menos uns 400 anos. And what's interesting is this movement, it's taken us, I don't know, say 7 years, 8 years. We'll go with around 8 years to completely change our thinking. E o interessante é que tem demorado 7, quase 8 anos para esse movimento começar a mudar um pensamento. See, I'm sure if we zip back to 2018, Rose, and I was in Zimbabwe talking to you about this, it'd be a very different conversation. Imagina, Rose, se eu estivesse com você há 7, 8 anos atrás no Zimbábue e a gente falando sobre isso. Seria one completamente diferente. Right. Yes. So I got asked about the world wars, when all the men went to go to war and all the women had to take up their jobs. Então, também poderíamos falar sobre as guerras, quando os homens tiveram que ir para as guerras mundiais e depois as mulheres tiveram que So tomar what I os wanted seus to do is empregos. just give us a framework O que eu queria fazer, na verdade, é nos dar um modelo to begin for us to begin to understand how we are able to shift our thinking para a gente começar a entender como a gente consegue mudar o nosso pensamento from an ownership model of marriage to a companionship model of marriage. de um modelo de casamento no modelo de propriedade para um modelo de companheirismo. Passar de um para o outro. Once you make that shift, Uma vez que a gente faz essa mudança, the idea of not just no fault divorce, but divorce for any reason a ideia de não só divórcio sem culpa ou qualquer motivo, not only sounds more reasonable, não só soa mais razoável, you begin to see that it has a definite legitimacy about it. mas a gente começa a ver que há uma maior legitimidade em relação a isso. Okay, we've gone way over time, so we'll close here. Nós já passamos muito do tempo e a gente vai então encerrar aqui. If we haven't gone as far as we need to for some people, Se para algumas pessoas a gente não chegou tão longe quanto gostaríamos, I hope for everybody we've moved at least a few steps forward.
Eu espero que para todo mundo a gente possa pelo menos ter avançado um pouquinho. in our understanding of how we deal with abuse and remarriage in our movement. De como a gente lida com essa questão de abuso e recasamento no nosso movimento. Some of us, I think, are already there. Alguns de nós já estamos aí, nesse ponto, Others may need de entender. a little bit more persuasion. E talvez outras convincing. pessoas precisam ser um pouquinho mais persuadidas ou convencidas. Thank you for your time and for Obrigada joining pelo us. vosso tempo e por se terem juntado a nós. Let's pray. Vamos orar. Holy God, Deus Santo, often because of our humanity, várias vezes por causa da nossa humanidade, we can understand and learn things in a wrong order. várias vezes a gente consegue compreender ou entender coisas numa ordem errada. Many of us think we understand what is right and what is wrong, Muitos de nós, às vezes, pensamos que entendemos aquilo que é certo ou errado, but this is the kingdom of law and order, mas esse é o reino de lei e ordem. and therefore we need to understand things in the right way for the right reasons. E assim sendo, a gente precisa entender as coisas da forma correta pelas razões certas. May each of us Que cada um de nós see the necessity of understanding what we believe. possa ver a necessidade de entender aquilo em que And why we acreditamos. believe these things to be so. E por que acreditamos nessas coisas? Help those who are grappling with these truths Ajuda os que estão com dificuldades sobre essas verdades. and as a movement may we come to a unified position E que, como movimento, a gente possa chegar a uma posição unificada. in Jesus' name. Ora em nome de Jesus. Amen. Amém.